Olá, meus amigos, eu sou o Danilo. Eu sou a Rafaela. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, sobre a questão da morte das crianças, né? O que acontece com o espírito das crianças quando elas desencarnam, né? Quando vai para o mundo espiritual, elas voltam como adultas, elas continuam como crianças. Como será essa transição entre o mundo dos vivos, né, e o mundo espiritual? E se você gosta desse tipo de assunto, de assuntos espiritualistas, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, para embasar aqui esse assunto de hoje, a gente trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos que trata sobre esse assunto e também algumas referências bibliográficas, 2 livros aí que foram psicografados por Chico Xavier e também o livro da Ivone Pereira que trata também sobre a questão da morte de crianças. Então, para começar aqui, vamos dar uma olhada nas questões do Livro dos Espíritos, o que os espíritos nos dizem sobre esse assunto. Então, Allan Kardec, na questão 197, ele perguntou: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Os espíritos respondem: algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. E aí, na sequência, ele pergunta: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Resposta: isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? E isso realmente acontece muito, né? A gente vê que crianças, acredito que na família de cada um sempre tem uma criança que a gente olha e fala: nossa, essa criança não é desse planeta. Essa criança é diferenciada, né? Essa criança veio para ensinar muita coisa, né? E isso acontece sempre. Na questão 198, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Resposta: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. E isso a gente vê bastante, né? Crianças desencarnam e a gente vive se perguntando, né? Nossa, mas morreu um bebezinho, uma criancinha, que mal essa criança já fez, né? Viveu tão pouco. Então a gente não pode julgar a criança só por essa oportunidade de vida, né? Só por esse aprendizado que a criança passou aqui por pouco tempo, né? Como espíritas, a gente tem que avaliar todas as outras existências, né? O que já aconteceu em outras existências? Por que essa criança veio e por que essa criança passou tão pouco tempo aqui? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre os livros e aí vai exemplificar alguns casos para essa questão, né, do desencarne muito rápido, né, desse espírito ainda no corpinho de uma criança. Voltando aqui na questão agora 199, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Resposta: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. E ainda na mesma pergunta, ele traz aqui: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Os espíritos respondem: recomeça outra existência. Então, é o que a gente estava discutindo na questão anterior, né? Muitas vezes acontece que a criança veio numa vida anterior e precisava passar por isso nessa vida. Acontecem, como na Terra ainda acontecem muitos desencarnes por suicídios. Essas crianças, elas retornam para a Terra, cumprem um pequeno prazo ali como encarnado, retornando ao plano espiritual para poder, vamos colocar assim, expurgar essa dívida, né, que ela tem com ela mesma, poder reencarnar novamente e passar pelas provas que Terra nos dá. Muitas vezes também é para prova e expiação dos próprios pais. Os pais precisam muitas vezes passar por isso para crescimento, desenvolvimento, e vem um espírito muitas vezes mais adiantado e se oferece para ajudar nessa evolução, né? Para ajudar nessa evolução. E lembrando que, né, na verdade, se a gente vê a bibliografia, a maioria da morte das crianças não são problemas espirituais, são problemas da Terra, são doenças, às vezes por falha dos próprios pais
pais, que causam uma morte inconsciente das crianças, né? Mas tem vários casos que a criança vem para expiação própria e também para expiação dos seus pais, né? Os parentes, as pessoas que estão ali naquela família. E voltando agora à última pergunta aqui, a 347, que utilidade encontrará um espírito em sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Resposta: o ser não tem então consciência plena de sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nestes casos de morte prematura é uma prova para os pais. É o que a gente estava discutindo na questão anterior, que muitas vezes é prova para os pais e não mesmo para o próprio espírito que desencarnou prematuramente. Aí a gente trouxe alguns livros que são bem interessantes, né? Quem tiver a vontade e quiser estar lendo, é muito bom para adquirir o conhecimento do que nós estamos falando. Um deles é A Escola do Além, de Francisco Cândido Xavier. E só resumindo a história, tem uma criança que chama Velhinha e ela reencarna 2 vezes na mesma mãe aqui na Terra. Todas as vezes ela desencarna prematuramente como criança. Ao tentar reencarnar pela 3ª vez, a mãe, que era a mãe dela já aqui na Terra nas outras 2 vezes, não poderia mais tê-la como filha. E ela acabou nascendo de uma irmã dessa mãe. Então ela passou a ser uma sobrinha da própria mãe aqui na Terra, como um 3º reencarne. E o que a gente tira aqui é que as crianças, elas desencarnam, às vezes por expiações, mas rapidamente elas voltam a reencarnar, se possível, na mesma mãe, nos mesmos pais, porque tem um laço, né, espiritual, às vezes umas provas e as expiações que a gente tem que passar ali dentro desta família. E outro livro que traz essa temática também em parte, que é o livro Entre a Terra e o Céu, que é o 7º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que inicia lá naquele livro O Nosso Lar, que já virou filme. Inclusive, eu já li ele, está no canal Livros Espíritos, vou deixar aqui no card para quem tiver o interesse de ouvir o livro completo, mas bem resumidamente, né, o livro é longo, ele conta a história de 3 rapazes e uma mulher lá na época da guerra do Paraguai, que eles contraíram dívidas um com o outro ali, e um desses espíritos, por problemas ali de sentimentos, de amor não correspondido e tudo mais, ele tentou um suicídio através de envenenamento, ele não conseguiu se matar, ele foi socorrido antes, e depois, quando ele estava sendo tratado, ele se desvencilhou dos amigos e se arrastou, até agora não lembro se foi para um rio ou para o mar, e causou seu suicídio real mesmo, morrendo afogado. Mais de 100 anos depois ali, esse bolo ali, esses 3 amigos e essa mulher voltaram a reencarnar com vários problemas. E esse espírito, ele chama Júlio, ele renasceu, morreu quando criança, afogado na beira do mar. Não vou contar todos os detalhes, quem quiser vai lá e olha. E aí ele voltou para o mundo espiritual, ainda muito atormentado, porque ele tentou se matar uma vez e depois ele conseguiu se matar na outra vez. Então o espírito dele estava muito problemático. Depois de algum tempo, foi feita algumas tentativas lá para reconciliar esse pessoal ali que estava lá na Guerra do Paraguai. Ele renasceu de novo, uma outra mãe que faz parte ali do meio, só que também como criança, logo ele faleceu. Nasceu com muitos problemas na garganta, com dores, não conseguia se alimentar. Ele pegou uma doença respiratória na época e faleceu de novo. E aí, nessa segunda morte, ele já voltou mais recuperado. Ele já meio que queimou, entre aspas, ali aquele problema espiritual que ele tinha das tentativas de suicídio dele. Lembrando que ele ficou muitos anos no umbral lá, sofrendo as consequências que a gente sabe aí que os suicidas sofrem. Depois a gente vai fazer um vídeo somente sobre esse assunto. E aí depois ele voltou pela 3ª vez, reencarnado na mesma família de novo, só que agora num corpo saudável, e aí ele vai seguir, né, a experiência dele para resolver os problemas que tem entre ele, esses amigos, que aí um desses amigos é o pai dele atual, o outro é um amigo da família. Então no bolo virou todo mundo ali junto no mesmo ambiente para tentar resgatar essas desavenças que eles tiveram lá no passado. E durante essa passagem que ele voltou para o mundo espiritual, ele ia para uma escola de crianças lá, uma escola de mães e crianças, até tá no capítulo 9 e 10 desse livro, Entre a Terra e o Céu, que é a colônia que chama o Lar da Bênção. Então lá eles falam que recolhem aproximadamente, não lembro se era 1.500 a 2.000 crianças em diversos estados, né, de evolução, crianças menores, maiores, e aí ele fala que algumas crianças, né, com espíritos mais evolutivos, quando ocorre o desencarne, eles voltam
para o mundo espiritual e de imediatamente, praticamente, eles voltam à forma adulta. E outras, na verdade a grande maioria, volta como criança e elas se permanecem como criança e às vezes elas vão crescendo no mundo espiritual no mesmo ritmo como se estivesse crescendo se elas estivessem encarnadas. E aí essas escolas ajudam a esse espírito evoluir melhor, ter mais informação e ele se preparar para uma futura, se necessário, né, uma futura reencarnação. O perispírito, por ser muito maleável, a criança ela já tá ali naquele formato infantil, nem se preocupam em adquirir uma forma adulta, porque sabem que em breve retornarão aqui para o plano físico. Lembrando também que essas colônias, elas recebem a visita, né, dos pais e mães que perderam essas crianças muito cedo, através ali do sono, né, quando o pai e a mãe dormem, no sonho elas podem ser levadas para essas colônias para visitarem as crianças e verem que a sua criança está bem, que ela está crescendo, e aí que vem essa sensação, eu sonhei com meu filho ou minha filha, né, e ela estava na mesma idade ou estava mais velha, e aí depende, né, de cada caso, é um caso diferente. Então essas colônias também servem, né, para fazer essa visitação e trazer um certo conforto, né, para a família que perdeu ali seu ente querido. E aí nós temos outra indicação de livro, mas esse livro, infelizmente, ainda não tivemos, né, a oportunidade de ler, mas está na nossa lista, em breve a gente está querendo adquirir para ler, que é Os Cânticos do Coração, da Ivone Pereira. Também é um livro que conta como as colônias espirituais que recebem as crianças no plano extrafísico. Então é isso, se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário embaixo que a gente vai tentar responder também. Ou alguma dica, se alguém quiser saber sobre um assunto, deixa ali nos comentários também, que a gente procura tá fazendo um vídeo. Então nem todos os desencarnes de criança aí são por problemas espirituais, nem sempre, né, se uma mãe perdeu o primeiro filho, o segundo é o mesmo espírito, né, então assim, na verdade provavelmente não é, alguns casos específicos que pode voltar, às vezes ele volta na família, mas como um sobrinho, um primo, alguma coisa ali. O que a gente quer deixar é que, né, se você conhece alguém que perdeu uma criança prematuramente, e com certeza ele está amparado pela providência divina, né, que não falha. E que um momento, em uma hora ou outra, todos vão se encontrar. Né? Ou aqui na Terra, ou lá no além. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e qualquer dúvida deixa aqui no comentário. Valeu, até mais. Tchau, tchau.